Que Deus lhe abençoe e abençoe a toda a sua casa, a toda a sua família. É o que eu determino e profetizo e irá acontecer. Agora, claro, você tem que crer. Creia nessa profecia e faça por onde mudar qualquer situação negativa que estiver em si ou na sua família, assim como aconteceu com a senhora Francisca. O meu pai agredia-me diversas vezes. O meu casamento ficou por um fio. Eu, a partir dos 18 anos, de facto, comecei a ter problemas acentuados de saúde. Eram problemas de depressão, eu tinha mau funcionamento vesícula, não fazia as digestões, quase que não comia uma refeição normal, a minha alimentação era muito limitada, emagreci bastante por causa disso. Comecei a ser vítima de maus tratos por parte do meu pai. O meu pai, que sempre foi uma pessoa que bebia bastante, chegava a casa mesmo embriagado e eu era como se fosse um saco de boxe. Era em mim que ele sempre, se eu abrisse a boca para dizer qualquer coisa, automaticamente batia-me, agredia-me, ao ponto de, numa excursão que eu fiz, e o meu pai espancou-me na via pública, foi assim uma coisa horrível, quase que ele me atirava para um muro onde tinham vidros espetados. Só tive tempo de desviar o rosto. E aí eu disse ao meu pai que o odiava, ou seja, os sentimentos que eu fui acumulando dentro de mim começaram a ser maus, de raiva, de ódio, de mágoa, e sempre continuou a fazer mal, e eu sem-me aperceber o mal que isso me fazia. A vida foi decorrendo, casei-me. Aparentemente tudo parecia ter melhorado, mas logo passado pouco tempo comecei a ter problemas no meu casamento. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, impulsiva, tão nervosa que às vezes incomodava-me o facto do meu marido, ele não falava, não dizia nada. Se ele falasse, eu também tentava responder. Se ele não falasse, incomodava-me o facto de ele não estar a dar atenção. Então isso foi-se conturbando, piorando, etc. Os filhos nasceram e o pior momento da minha vida foi, eu levantava-me de noite com mal-estares, que hoje entendo a origem, mas na altura não. E eu ia ver os meus filhos, ver se eles estavam a dormir bem, porque a sensação, o aperto no coração era forte, angústia, depressão, ansiedade, medo de não os ver jamais no dia seguinte. Quando eu sentia todos esses sintomas físicos, em simultâneo eu também sentia que não estava sozinha, havia uma presença forte, que eu não via, mas que eu sentia, ao ponto de sentir que me asfixiavam a garganta. Eu queria respirar e não conseguia. Contei a uma colega e a colega alertou-me, não contes a ninguém. Eu acredito e sei que isso existe, há aí um problema, mas não contes, porque senão podes ser realmente gozada. Foi o termo que ela usou. Mas eu continuava, a vida continuava, porque eu não tinha realmente perspectiva de vida. Lembro-me que até a nível profissional isso afetou-me. Eu era secretária numa empresa, até tive em boas empresas, e porque não me sentia bem, porque haviam pequenos atritos, eu depois magoava muito, era incompreendida e acabei por ficar envolvida em situações com colegas que, enfim,
Foi desagradável na altura, convidaram-me a sair, eu entrei, portanto, no centro de emprego, portanto fiquei desempregada, as coisas começaram a piorar. Não tinha problemas económicos propriamente dito e depois passei a ter. Já com o sofrimento cada vez a aumentar mais, eu ouvi na rádio: amanhã é dia de festa na Igreja Universal. Foi esta frase. E essa frase marcou-me. E eu não entendia nada. Festa, nós. O termo festa é festa. E eu pensei, uma festa, eu vou lá. E foi, de facto, o início da minha libertação. O início de uma vida com vida. Porque outrora eu não tinha. Descobri a paz, a alegria, fui curada de todas as enfermidades que eu tinha, comecei a ter vontade por recuperar a minha área profissional, inclusivamente o meu marido, que tinha um negócio próprio na altura, ele e os sócios contraíram na altura, isto já estamos a falar há mais de 25 anos, uma dívida, o nome dele estava sujo no Banco de Portugal, e ele não tinha perspectiva de vida. Aí ele começou a entrar em depressão. Mas eu, entretanto, já estava uma mulher voltada para a fé, para as coisas sobrenaturais, e em pouco tempo ele começou a recuperar tudo. O negócio dele começou a prosperar, o nome foi retirado do Banco de Portugal. A partir dessa altura foi uma nova etapa da nossa vida, onde as coisas começaram a fluir, além da minha alegria de viver, além do meu encontro com Deus. Começámos a prosperar, uma vida com qualidade. Nós, portanto, viajámos vários países, tínhamos conforto, tivemos possibilidade de trocar várias vezes de carros, cerca de 6 carros 0 km, que isso para mim hoje só é para glorificar a Deus, porque não é o bem maior, é um acréscimo, mas realmente para quem vivia uma vida tão negativa, uma vida tão triste, que se pensava em morrer, que estava no desemprego, o marido com o nome no Banco de Portugal e que sem perspectiva de vida, tudo se transformou. Se não tivesse acontecido esse milagre, eu não estaria aqui hoje para contar o que eu estou a contar. Hoje eu sou feliz, até nos momentos de dificuldades, porque as dificuldades não acabaram, mas nos momentos de dificuldade, de dor, de qualquer problema, eu sei que sempre eu vou dar a volta por cima, sempre eu vou vencer, mais cedo ou mais tarde. Como era e como é esta senhora? O que ela passou, o tormento de vida que ela viveu. Só que hoje a senhora Francisca é completamente diferente. Ela foi liberta de todos os males que atingia ela e a sua casa, a sua família, o seu lar. Que é isso que acontece, um problema atinge a família. Por exemplo, às vezes por causa de um familiar que é viciado a bulhas, confusões, discussões dentro de casa. Estou certo ou estou certo? Às vezes por causa de um familiar doente, a situação da família muda. A preocupação, a impotência que às vezes um filho sente em relação aos seus pais, ou que os pais sentem em relação aos seus filhos, ficam desmoralizados, desanimados, desmotivados, e isso afeta dentro de casa. Quantos casamentos são afetados por problemas econômicos e financeiros? Discussões que surgem por causa de dívidas, por causa de contas para pagar. É ou não é verdade? Nós sabemos que isso acontece
Porque é assim que nós recebemos muitas pessoas, com as famílias destruídas, vidas e famílias destruídas. Por isso, às quintas-feiras, nós não somente dedicamos a pessoa que vem buscar, mas a família pela qual ela busca. Sim, nós clamamos pelas pessoas, clamamos pela família do povo, das pessoas que vêm nas nossas reuniões, nos nossos cultos, as pessoas trazem as fotos dos seus familiares, nós determinamos que haja uma transformação, a cura do familiar doente, a libertação do oprimido, mas também oramos pela pessoa. Como também temos a terapia do amor, que já é uma reunião realizada às 15h e às 19h30, hoje, quinta-feira, que é para a vida amorosa, a vida familiar, a vida no sentido do casamento, de pessoas que querem ser felizes no amor, mas às vezes só buscam receber. E, na verdade, você quer ser amado? Então, disponha-se a amar. É amar para ser amado. Tudo isso é ensinado e tudo isso é dado na terapia do amor. Durante todo o dia, clamamos pela família. E às 15h e 19h30, a terapia do amor. No nosso cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus, temos esse clamor pela família. Antes de eu chegar na Igreja Universal, a minha vida estava completamente destruída. Tinha muitos problemas espirituais, emocionais também, problemas de saúde, ataques de pânico, ansiedade, insónias, depressão, medo, muita angústia. Na vida sentimental também não era realizada. Tenho uma família que sempre me apoiou, que me amava bastante, mas eu sentia um grande vazio dentro de mim. Nada me preenchia. O pior momento da minha vida foi quando eu fiquei completamente sozinha. No momento que eu mais precisava, eu não encontrei ninguém. Todos os amigos, que se diziam amigos, por e simplesmente me abandonaram e eu fiquei sozinha. Então aquilo começou a originar um grande vazio dentro de mim. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E quando eu cheguei à Igreja Universal, o primeiro sinal que eu tive foi dormir a noite toda. Senti um alívio muito grande. Hoje a minha vida está completamente transformada. Eu não posso dizer que houve melhoras, porque isso não é verdade. Houve uma transformação total. Na Igreja Universal eu constituí família, não é? Conheci o meu marido, hoje temos uma filha, estou casada há 8 anos, praticamente também, e sou muito feliz e realizada. Antes de eu chegar à Igreja Universal, a minha vida estava completamente destruída em todas as áreas. Portanto, eu tentava achar saídas, mas nunca conseguia. Portanto, eu posso dizer que era uma vida completamente destroçada, de uma forma lamentável até quando eu cheguei. O pior momento da minha vida foi quando eu vi que até a minha família já não queria saber do que é que eu pensava e o que é que eu estava a passar. Portanto, eu sentia-me muito sozinha. Eu tinha muitos problemas em todas as áreas. Eu até achava que não havia nenhum que faltasse. Portanto, eu trazia problemas de saúde, eu trazia vícios, eu trazia complexos, eu trazia problemas financeiros. Portanto, era em todas as áreas mesmo, não faltava nenhum, como eu costumo dizer. E com os problemas todos que eu tinha e que não conseguia resolver, portanto, eu só tinha vontade mesmo era de acabar com a minha vida. Não via resolução em qualquer dos problemas que tivesse. Portanto, esta seria a última porta que eu procuraria. O primeiro dia, quando eu cheguei, eu recebi logo uma palavra que eu acho que eu nunca ouvi. Uma palavra amiga, e recebi logo uma orientação. E senti uma paz enorme assim que entrei a porta. Essa paz que eu também nunca tinha sentido, que eu não sabia o que era. Passo a passo, seguindo as orientações, eu fui conseguindo, eu vou lutando. Claro, um degrau de cada vez, os problemas existem, mas com a orientação certa e se fosse realmente seguida, tudo acontece. Hoje eu sou feliz, eu sei que sou capaz, não sinto nenhum vazio, não tenho nenhum vício. Hoje eu sinto-me livre, eu sinto-me feliz. Eu estou aqui com a senhora Rita, que foi vítima de um bruxedo. Dona Rita, como é que foi esse ritual e o que esse ritual provocou na vida da senhora? Pronto, isto foi o seguinte, foi um bruxedo que fizeram para destruir com o meu casamento. Isto tudo começou assim, no meu casamento. Depois de eu casar, tudo mudou. Era muito triste, fiquei com mágoa do meu
ex-marido, porque foi um bruxedo feito para nos separar, e essa mágoa foi criando dentro de mim, foi criando tristeza, doenças, angústias, sentia aquele vazio dentro de mim, que não conseguia preencher aquele vazio que eu sentia dentro de mim. Eu tinha muito ódio, muita raiva, e foi assim que fui gerando estas doenças no meu corpo. Por exemplo, eram dores que a senhora sentia? Sim, muitas dores na cabeça, constantes. Eu tinha que, passava nas ruas, eu tinha que tocar nela sempre, porque eu não consentia. Não era bem dores, era uma coisa muito esquisita que eu tinha. Eu uma hora era nas costas, nas pernas, era em todo o lado, tinha sempre dores. E eu ia ao médico, mas nada diagnosticavam nada nas doenças que eu tinha. A senhora sentia as dores, mas os médicos não conseguiam sequer dizer o que a senhora tinha. Sim. Eram espirituais? Sim, eram espirituais. Durante quanto tempo? Vários anos eu casei, 10 anos depois foi a nossa separação, mas esses 10 anos sempre assim. E fui-se afetando cada vez mais. Já não conseguia trabalhar, iam por fora do trabalho, não era fácil. Eu trabalhava, eu fazia sempre o meu melhor, mas não era fácil e cada vez tinha mais trabalho. Não sei porque era que me faziam isso, mas tinha sempre mais trabalho. Quando uma senhora chegou ao meu trabalho, ela queria ter o cargo que eu tinha. E foi aí que ela foi com críticas para o patrão, foi várias coisas. E foi assim que eu perdi aquela oportunidade e comecei a fazer tudo o que ela mandava. Tinha que fazer, porque ela mandava acima de mim. E então foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. Nesse estado, doente, vazia, oprimida, com problemas financeiros, o que a senhora fez aqui no Centro de Ajuda para mudar essa situação? Em primeiro que tudo, fiz uma fogueira santa. Fiz uma fogueira santa, mas sempre perseverando, sempre pedindo a Deus que me desse um novo trabalho, uma coisa muito melhor. E assim aconteceu. Um ano depois consegui um novo trabalho. Nem foi preciso procurar, ele chegou até a mim. E foi aí que tive uma nova vida no trabalho. Que bom. Hoje, como é a sua vida profissional hoje? Hoje, um espetáculo. É assim, tenho uns patrões impecáveis, respeitam-me bastante, tratam-me como se fosse da família. É mesmo bom. Foi uma coisa muito boa que me aconteceu na minha vida. E as dores, aquela opressão que a senhora tinha? Isso já foi há muito tempo. Isso foi uma coisa que hoje em dia, eu sou uma mulher curada, não sinto dores. A opressão também, aquele tristeza, vazio que a senhora tinha? Não sinto mais isso. Dentro de mim, mesmo que eu esteja um bocadinho triste, é sempre aquela alegria dentro de mim, aquela paz. Não tem nada a ver. A senhora pode dizer hoje que aquele bruxedo que foi feito para a senhora foi desfeito e que não tem mais nenhum efeito na vida da senhora? Nada, porque assim, desde que nós viemos para aqui, para a igreja, as correntes que nós fazemos, isso ajuda a libertar todo o bruxedo, toda a opressão, tudo muda na nossa vida aqui nas correntes do cenáculo. Está com a vida transformada? Sim, completamente. Nesta sexta-feira começamos, é a primeira, do Vale do Sal. Nós vamos, aqui na Ilha da Madeira, vamos fazer o Vale do Sal em forma de cruz. Vale do Sal em forma de cruz. E vamos pisar nesse sal misturado com o sal do Mar Morto. Veja as imagens. O senhor Bispo Miguel, lá da Terra Santa, recolhendo do Mar Morto e consagrando na Terra Santa esse sal que misturamos com o sal daqui, para então proporcionar o Vale do Sal, a primeira caminhada pelo Vale do Sal, para que toda a maldade seja cancelada. Assim como Deus destruiu a maldade em Sodoma e Gomorra, Ele vai destruir a maldade que estiver na sua vida. A maldade da doença, a maldade da miséria, a maldade da depressão, a maldade da tristeza, a maldade da inveja, da praga, a maldade do bruxedo, do feitiço, a maldade que tem feito o Senhor, a senhora carregado. Vamos arrancar tudo isso e por isso vamos passar no Vale do Sal. Bom é o sal, disse o nosso Senhor. Você crê nas palavras do nosso Senhor? Então, quando você passar no Vale do Sal, pisar nesse sal, o que está mal vai ficar bom. Isso em todas as igrejas universal do Reino de Deus.